Convido os irmãos que abram sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Leitura do verso de número 3, Êxodo 20, verso 3. É o texto proposto para essa noite. Assim nos diz o Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe neste momento de pregação da Tua Palavra, para que os meus irmãos que aqui estão sejam exortados, admoestados e edificados pelo poder do Teu Santo Espírito na vida deles. O Senhor nos abençoe nesse momento e nós contamos com a mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa e Senhor da igreja. Amém. Quem você adora? Para onde o seu coração corre quando sentimentos dos mais diversos possíveis chegam até você? Sentimentos dos mais distintos possíveis lhe atingem. Para onde o seu coração te leva quando você está distraído? Quando você está distraído e sem pensar em nada na sua atarefada agenda? Para onde o seu coração te leva? Cristãos e não cristãos, por vezes, caem no mesmo erro. O erro de achar que existem pessoas no mundo que não são adoradoras. A Bíblia nos ensina que todos nós somos adoradores. Nós fomos criados com isso dentro de nós. É por isso que nós podemos olhar para as mais distintas culturas e ver que, de alguma maneira, seja um Deus entalhado na madeira, seja uma árvore, seja um vento que corre nas plantações, as pessoas adoram alguma coisa. Até mesmo aqueles que se dizem não acreditar em divindade nenhuma, adoram alguma coisa. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, pergunta assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta que ele traz lá é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Veja, quem adora deuses falsos, produzidos no coração ou até mesmo em formas de gesso, jamais encontrarão o que procuram. Quem adora o dinheiro nunca encontrará plena satisfação, porque sempre vai precisar de mais. Quem adora a beleza sempre vai se achar incompleto. E com o tempo encontrará com as marcas produzidas pelo andar do ponteiro do relógio, ou até mesmo com a feiura do seu próprio coração. O único objeto de adoração neste mundo que produz em nós o verdadeiro contentamento é Deus. Esse é o único objeto da nossa adoração que vai produzir isso em nosso coração. E ele diz a nós: não terás outros deuses diante de mim, no texto que nós acabamos de ler. A sua lei quer fazer de você, cristão, um adorador verdadeiro. Alguém contente nele, não nos prazeres desse mundo, mas contente nele. Você é um adorador. Você adora o tempo inteiro, o tempo todo. E é por isso que dos 10 mandamentos dessa série que nós iniciamos há 2 domingos atrás, com o prefácio pregado pelo pastor Márcio, e agora nós chegamos ao primeiro mandamento. E agora é por isso, por essa questão de que todos nós somos adoradores, que da lista dos 10 mandamentos, esse é o primeiro a aparecer. É o primeiro que nós estamos vendo nessa noite. Porque adorar exclusivamente a Deus, o Deus único e verdadeiro, irá moldar toda a sua vida. Irá moldar a forma como você enxerga tudo. Adorar a Deus coloca diante dos seus olhos uma lente pelas Escrituras. Você precisa, se você é de fato um adorador do Deus verdadeiro, você olha para esse mundo, para todas as coisas desse mundo, por meio das Escrituras. É assim que o verdadeiro adorador vive. Portanto, nessa noite, o tema da nossa pregação é os efeitos da adoração exclusiva a Deus. E eu quero destacar 3 verdades diante desse tema. Os efeitos produzidos em nós, ao entendermos e obedecermos o primeiro mandamento, é devoção consciente. Em segundo lugar, uma confiança absoluta. E em terceiro e último lugar, uma gratidão verdadeira.
uma devoção consciente, uma confiança absoluta e uma gratidão verdadeira. Esses são os efeitos da verdadeira adoração exclusiva a Deus. O contexto dos mandamentos, o contexto em que eles são dados ao povo, no texto aqui de Êxodo, que nós acabamos de ler, são de um contexto pactual. Um contexto da aliança que Deus estabelece com o seu povo. De uma maneira poderosa, Deus se revela ao seu povo e também se revela aos egípcios que ali estavam, quando Deus liberta o povo. Cada uma das pragas que Deus enviava ao Egito representava o combate do Deus verdadeiro com um falso Deus que o povo egípcio adorava. E Deus então vence, nesse panteão dos deuses egípcios, Deus vence todos eles. Até mesmo a representação da divindade na pessoa do faraó. Deus vence, Deus vence. E agora no Monte Sinai, no início da grande peregrinação até a entrada da Terra Prometida, o próprio Deus apresenta os termos dessa aliança. Essa aliança feita com o seu povo. O Deus único fazendo uma aliança com o seu povo. E é importante destacarmos que a lei é dada em um contexto pactual. Deus primeiramente liberta o povo e depois Ele dá os termos. É assim que nós vemos Deus agir. Ele dá a forma de vida para aqueles que foram libertos, agora vivam por aquela forma que Ele entrega ao povo. Os 10 mandamentos e todas as leis que nós vamos ver depois. Isso significa então, meus irmãos, que a lei não é e nunca foi uma maneira de agradar a Deus para ser liberto. Porque primeiro Deus liberta e depois Ele apresenta a nova forma de vida que aquelas pessoas, para você que foi liberto do pecado, possa viver. A lei nunca foi uma maneira de barganhar com Deus para alcançar um favor do Senhor. Lembre-se que quando a lei é dada, todo o Monte Sinai fica fumegando. Lembre-se daquela cena? Quando nós falamos aqui de Êxodo 32, e todo o Monte Sinai começou a fumegar, parecendo um vulcão em plena erupção, e o povo temeu. E o povo temeu ao ouvir e ao ver aquela cena. A lei demonstra que quão pecadores nós somos. É isso que a lei demonstra. Quão pecadores nós somos e quão perdidos nós estamos. Mas depois de libertos, a lei passa a ter um novo sentido. Se antes da libertação a lei pode ser um peso para aqueles que a veem, depois de libertos, a lei passa a ser um limite para uma vida de santidade. Passa a ser um cuidado de Deus claro para o padrão que Ele exige do seu povo. Portanto, o que eu te desafio daqui em diante, desde o domingo retrasado, ao pensarmos sobre os 10 mandamentos, não veja os 10 mandamentos como um peso sobre você. Veja como uma dádiva que o Senhor concede para o seu povo. Esse é o nosso padrão moral, é o padrão moral do povo de Deus. As 75 pessoas que haviam sido convidadas por José, na época que ele era o governador, o intendente ali do Egito, para irem naquele tempo de extrema escassez de alimentos, a morar lá, cresceram de um modo assombroso. 75 viraram milhões. Depois de 400 anos passados, essas pessoas cresceram em grande número. E não é de se estranhar que essas pessoas habitando ali no Egito, num lugar onde a cultura era extremamente politeísta, eles adoravam a vários deuses. O Deus do momento é o que eles adoravam. E não é de se estranhar que essas pessoas, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, tivessem se envolvido de alguma maneira a adoração de um Deus falso. E nós podemos ver isso bem quando lá em Êxodo 32 nós vemos que numa situação de dificuldade, eles já correm para Arão e pedem para ele fazer um ídolo. Isso demonstra que o coração daquelas pessoas estavam misturados com outro tipo de adoração. E agora Deus apresenta para o povo, aqui nesse texto, de como Ele quer que as pessoas o adorem. Ele quer exclusividade na adoração do povo. Deus exige de você, cristão, exclusividade. Ele não quer ser dentro de uma lista gigante de deuses e ser o principal, não. O mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. A concepção de outros deuses já é uma quebra do próprio mandamento. O único Deus que deve ser adorado é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus verdadeiro, o Deus que venceu todos os falsos deuses do Egito.
e vence todos os outros deuses que o mundo inventa por aí. E é de suma importância lembrarmos que Deus resgata o seu povo com um propósito. Lembram do propósito? Lá em Êxodo 5:3, quando Moisés e Arão chegam diante do faraó, e eles pedem uma coisa para o faraó, Deus está pedindo, está ordenando que você liberte o povo para que o povo vá adorar. A libertação do povo era para que o povo pudesse ir adorar ao Deus verdadeiro. Desde o início, desde o Éden, essa é a nossa função, sermos adoradores. Adão e Eva não morariam no Éden para sempre. A ideia é que o Éden, o lugar de habitação de Deus com o seu povo, fosse espalhado para todos os cantos da terra. Porém, é impossível adorar algo que nós não conhecemos. É impossível. A devoção verdadeira envolve conhecimento. Se adorarmos a Deus, devemos conhecer o objeto único da nossa adoração. Caso contrário, a nossa adoração pode ser fruto do inconsciente. E como podemos conhecer a Deus? Como que a gente pode conhecer a Deus? Lendo a sua palavra. A ação do Espírito Santo revelando a nós primeiramente, nos convencendo do pecado. E a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, como conhecer cada vez mais a Deus? Lendo a sua palavra. Lendo a revelação de Deus para o seu povo. O Senhor Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo 22, disse que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E um dos efeitos da adoração exclusiva a Deus é a devoção consciente. Ou seja, o objeto da nossa adoração necessariamente precisa ser conhecido por nós. Nós não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos. Se nós dizemos que adoramos ao Deus verdadeiro, nós precisamos conhecê-lo. E eu te pergunto, desde a sua conversão, o quanto de mais conhecimento de Deus você tem? Reflita nisso. Desde o dia em que o Espírito Santo alcançou seu coração e te mostrou quem você era, e Cristo Jesus passou a ser o Senhor da sua vida, de lá para cá, quanto de Deus você tem aprendido? Ou talvez você tenha se saciado somente com esses momentos de escola bíblica dominical e a pregação no domingo à noite? Será que somente esses são os momentos em que você aprende do Deus que você diz adorar? Imagine como seria estranho, meus irmãos, e incomum, um homem, ao conhecer a mulher que ele diz querer casar com ela, a mulher da vida dele, ao ser questionado se ele quer saber mais dela, ele diz assim: não quero saber dela nada não. Não é estranho? Como assim? Você diz que ama ela, que a ama, mas você não quer saber dela, você não quer saber qual é o seu prato predileto, você não quer saber quais são os seus planos para o futuro, quais são os seus maiores medos, o que ela quer, quantos filhos ela deseja ter, ou se não quer ter filhos. Como alguém pode dizer que ama alguém e não querer saber mais dessa pessoa? Isso é muito estranho. Tem coisas, meus irmãos, que nós admiramos, mas quando começamos a conhecer, parece que perde o encanto. Você já deve ter se visto em alguma situação dessa. Ou uma pessoa, ou um objeto, ou uma matéria da faculdade, ou algo que você gostava gostaria de aprender, ou até mesmo um livro. Você começa a ver e perde o encanto, porque não é aquilo tudo que você imaginava. Mas deixa eu te dizer, com Deus isso nunca acontece. Porque quanto mais a gente aprende de Deus, quanto mais conhecimento desse Deus verdadeiro nós temos, mais nós nos deslumbramos. Mais desse Deus nós queremos. Porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus maravilhoso. Quanto mais você aprende dEle, maior será o seu deslumbramento, maior será o seu encanto. Para termos uma devoção verdadeira a Deus, devemos estar conscientes das grandes obras do Senhor. Você precisa lembrar das histórias bíblicas que, às vezes, se você teve a dádiva de crescer na igreja, você aprendeu desde a mais tenra infância. Você precisa lembrar dessas histórias e trazer à memória. E lembrar dos ensinos dos professores. E lembrar também da meditação. O que essa história bíblica me ensina? O que todas as coisas que eu aprendi da Bíblia podem trazer de bom para a minha vida? O que esse conhecimento traz de aplicação verdadeira na sua vida? Porque se você somente souber abrir a Bíblia ou abrir a boca e falar das histórias bíblicas, e isso não descer do cérebro ao coração, de nada adianta essas histórias. A palavra de Deus é para minha e para a sua edificação.
Deus se revelou e falou pelos pais, pelos profetas, pelos apóstolos, para que eu e você pudéssemos ter a palavra dele e conhecê-lo cada dia mais. E nos aprofundarmos em seu conhecimento e nos deliciarmos com tudo aquilo que o Senhor proveu para nós, com tudo aquilo que ele é. Veja, se idealizarmos um Deus conforme a nossa percepção, e essa percepção de Deus não estiver de acordo com as Escrituras, nós cometemos um sério risco de cair num pecado gravíssimo, porque nós estamos apresentando um Deus que não é o Deus das Escrituras. Por isso nós precisamos conhecer ao Senhor, para na hora que for necessário, falar dele. Nós não podemos ter uma impressão diferente de quem Deus é. Muitos dizem por aí que Deus é somente amor, mas esquecem que Deus também é justiça. Muitos dizem por aí que Deus é um Deus poderoso, e de fato Ele é, mas Ele é um Deus afável com seus filhos. Nós precisamos conhecer ao Senhor para adorá-lo, para ter uma devoção consciente. O objeto da nossa adoração precisa ser conhecido por nós, para que de fato essa adoração seja verdadeira. O Senhor Jesus disse, conforme João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E para guardar, meus irmãos, nós precisamos conhecer. E não é um conhecer como a palavra às vezes é empregada. Porque se eu te disser assim, você conhece o dono da padaria que quando você sai da igreja no domingo à noite, você passa para comprar um lanche? E aí você pode dizer assim, conheço. Aí eu falo assim, qual é a data de nascimento dele? Eu falo assim, eu não sei. Porque a palavra conhecer é usada de uma maneira, às vezes, muito simplista. Mas veja, se eu te disser, você que é casado e que tem filhos, e eu te perguntar assim, você conhece a sua esposa? Você conhece o seu filho? Você vai falar assim, conheço. Olha como que a mesma palavra pode ser usada para contextos diferentes. Conhecer a Deus vai muito além das questões externas. Conhecer a Deus é aprender da palavra de Deus, para que o nosso interior seja mudado por esse conhecer ao Senhor. A nossa devoção precisa ser consciente, porque isso é importantíssimo para a nossa vida. A nossa vida depende disso. O nosso futuro depende disso. Conhecer a Deus, honrar ao Senhor. O mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus está falando para o povo que ele havia salvado do Egito. E agora, por que este mandamento aparece como o primeiro dos 10? A exclusividade na adoração ao único Deus verdadeiro é o que conduz toda a sua vida. Você quer conhecer quais são as bases de alguém? Veja se ele acredita no Deus verdadeiro. E muitos vão te dizer que sim. E aí caminhe um pouco mais, pergunte a ele quem Deus é. E às vezes quando você pergunta para ele quem Deus é, ele fala muito de quem ele na verdade é e não Deus. Acha que Deus é um mordomo que tem que trazer para ele tudo aquilo que ele quer. E não é assim que o Deus das Escrituras se apresentam para nós. Nós precisamos conhecer a Deus como de fato Ele é. O mandamento também tem uma outra verdade que eu gostaria de destacar para os irmãos. Se conhecemos o Deus libertador, isso deve trazer a nós essa devoção consciente, deve desaguar numa confiança absoluta. Se nós conhecemos e sabemos quem de fato Deus é, o próximo passo é saber que nós também podemos confiar nele absolutamente, sem titubear, sem nenhuma dúvida. Confiar em Deus é colocar a nossa adoração em prática. Porque às vezes nós vemos no culto, ouvimos a palavra e até compartilhamos da palavra, mas são nos momentos em que a gente precisa colocar essa confiança em prática, essa adoração em prática, e aí de fato nós vamos perceber se nós confiamos verdadeiramente no Senhor, se nós confiamos verdadeiramente no Deus que diz, não terás outros deuses diante de mim. Se conhecemos o Deus verdadeiro, se nós nos relacionamos com o bondoso libertador, devemos confiar em Deus, conforme vemos a história da libertação do povo do Egito, e vimos que todos os deuses do Egito foram vencidos. E eu sei que você já deve ter lido essa passagem, e já deve ter pensado no fundo da sua consciência, se eu estivesse lá, eu não tinha feito as mesmas coisas que esse pessoal que saiu do Egito fez. Porque eu vi as 10 pragas, e Deus sustentou aquele povo. Não tem como não confiar em ver todas estas coisas.
Mas o mesmo Deus que nós vemos agindo na vida deste povo, é o mesmo Deus que age hoje. Logicamente que não com os mesmos sinais, porque Deus já entregou para nós a sua revelação total. Deus não se revela mais de outras formas. Ele fala por meio da sua palavra, por meio da pregação, por meio da sua meditação. Ele fala por meio da sua palavra na ação do Espírito Santo. Se possuímos o conhecimento de Deus verdadeiro, isso deve nos levar a uma confiança absoluta. Sabe quando os nossos filhos são pequenininhos, aqueles que já têm essa dádiva aí, alguns já estão com os filhos já casados, ou já são até avós, mas eu tenho desfrutado disso, e aí lá em casa tem um sofá, quem já foi lá já viu, tem um sofá assim, o apartamento é bem pequenininho, então para você passar pela mesa para ir para a cozinha, você esbarra na cadeira, no sofá e chega na cozinha. E uma das minhas alegrias quando a Bruna era um pouco menor, era colocar ela na quininha desse sofá em L, que ficava para o lado da cozinha, dar um passo para trás e falar assim: pula, filha. E aí ela ficava e de repente ela se jogava. Aquele compacto de fofura pulando nos meus braços. E eu todo bobo falava: que confiança que ela tem em mim. Isso é bom. Quem já teve filho desfruta disso. Pega o filho e coloca na mão assim, levantando. Todo pai faz isso, né? E ai que legal, eu sou forte e tudo mais. Mas conforme o filho vai crescendo, outras variáveis vão entrando na sua consciência. E ele começa a titubear um pouco. Eu pulo ou não pulo? E aí, de repente, o seu filho já está do tamanho do Pedro. E se o Adriano pedir para o Pedro pular, o Pedro talvez vai ter dificuldade. Será se meu pai vai aguentar o tranco? Provavelmente não. Porque o Pedro está bem grandão. Só que quando nós olhamos para Deus e a confiança que nós devemos ter em Deus, jamais deve entrar essas dúvidas. Porque Deus é todo-poderoso. Não há nenhuma dificuldade em que a nossa vida, que o nosso pecado, que o mundo possa colocar sobre nós, que Deus não possa subjugá-la. Deus é todo-poderoso e quando nós olhamos para Deus, nós temos que ter essa confiança absoluta. Mas só é possível ter essa confiança absoluta se nós conhecemos a Deus. Nós precisamos lembrar isso a nós, precisamos ensinar aos nossos filhos, aos netos, de que nós precisamos conhecer a Deus, porque a confiança só virá por meio do conhecimento de Deus. É impossível adorarmos a um Deus que não conhecemos, é impossível confiar em alguém que nós não conhecemos. Nós fazemos contratos assim, o próprio contrato das coisas, do cartório, é por isso. Lembra que antigamente as pessoas falavam que os contratos eram feitos no fio do bigode? E eu teria a possibilidade de fazer vários contratos. Mas parece que a desconfiança tomou conta do mundo. E agora nós precisamos de contratos. Mas em Deus nós não precisamos de contratos, porque Deus é extremamente e perfeitamente confiável, o Deus que se revela a nós nas Escrituras. Nós precisamos confiar em Deus cada dia mais, meus irmãos. E eu sei que talvez você já deve ter escutado isso várias vezes, mas são essas verdades que precisam ser repetidas na nossa mente. Porque se nós estamos falando do primeiro mandamento, e Deus se revela dizendo: não terás outros deuses diante de mim, Deus sabe do nosso coração. Deus sabe da nossa inclinação do coração de não confiar nele e colocar a confiança que somente a ele é devida em outras coisas. Seja no dinheiro, seja no amor de um filho, seja no carinho dos pais, seja numa propriedade, seja numa vacina, seja num presidente, seja em qualquer outra coisa que você imaginar. Quando colocamos a confiança que é devida somente a Deus nessas outras coisas, o nome disso é idolatria. Não quer dizer que você não tem que confiar na sua esposa, confiar no seu chefe, confiar que no 5º dia útil o salário vai cair na conta. Não é isso. Nós estamos falando de uma confiança mais profunda. Deus sabe de todas as coisas. Quando nós lemos esse mandamento e Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. A ideia da palavra diante de mim é como se Deus estivesse falando assim: você não terá outros deuses no meu rosto, diante do meu rosto. Você não pode ter outros deuses. E não adianta correr para o quarto escuro, achando que ele não verá. Sabe por quê, meu irmão? Porque no software dessa vida não existe navegação privada.
Não existe aba espiã para abrir. Deus sabe de todas as coisas. Ele tudo vê. Lembra do Salmo 139? O Salmo 139 nos ensina da onisciência e da onipresença do Senhor. Ele sabe de tudo. Ele está em todo lugar. Se eu for ao mais profundo abismo, se eu for ao mais alto monte, ali o Senhor estará. Para muitos isso é um desespero. Mas para os verdadeiros adoradores, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que têm uma vida de devoção ao Senhor, para aqueles que confiam absolutamente no Senhor, isso é uma dádiva. Saber que Deus está em todo lugar. Você já deve ter tido, talvez, a oportunidade de ser aconselhado na sua vida familiar. Quando a gente é mais jovem, a gente tem muitas dificuldades com os pais, principalmente com o pai, porque é a figura de maior autoridade sobre nós, e às vezes nós vamos conversar com alguém para nos aconselharmos, ou às vezes essa pessoa vem diretamente nos aconselhar, e o aconselhamento ele muda completamente se essa pessoa que vai estar te aconselhando tiver perdido o pai. Muda, porque o que ele vai te dizer é o seguinte: ame mais, abrace mais, passe mais tempo com ele. Aí ele vai falar assim, sabe por quê? Porque eu já cometi os mesmos erros que você cometeu, e hoje eu sinto uma saudade, do meu pai, mesmo talvez sendo duro, mesmo talvez errando em alguns momentos, e essa verdade vai estar diante desse aconselhamento. Um filho por rebeldia pode negar um convite do almoço do domingo do pai. Filho, vem almoçar aqui em casa. Talvez ele está cansado a semana toda e prefere ficar em casa num dia frio, com cobertor nos pés, vendo Netflix, ao invés de ir lá almoçar com o papai e com a mamãe. Coisas fúteis às vezes tomam conta do nosso coração, tomam conta daquilo que deveria ser importante na nossa vida, porque nós somos falhos, nós agimos assim. E isso é difícil, porque quando às vezes nós não temos a oportunidade de corrigir o erro. Às vezes quando chega o entendimento, chega o conhecimento do quanto a gente estava errado, é tarde demais. É tarde demais. O pai já foi, a mãe já foi, o irmão já foi, às vezes os avós já foram, às vezes o amigo já foi, e não dá mais tempo de consertar a relação. Não dá mais tempo. E por vezes, meus irmãos, nós somos assim. Colocamos outras coisas no lugar do amor único a Deus. O nosso enganoso coração é uma fábrica de ídolos, como já dizia Calvino. Entretenimento, a carreira, os recursos, às vezes até mesmo o amor por um filho, pode chegar a ser idolatria no seu coração. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E aonde Deus está? Ele está em todo lugar. Ele é o dono desse grande teatro que é o mundo. A Deus pertence o teatro, pertence o roteiro, pertence todos os atores desse grande teatro. E às vezes você não sabe qual é o seu papel nesse grande teatro. E a palavra de Deus clama, por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo, de que você precisa reconhecer que você é um adorador. A sua função neste mundo é adorar a Deus, é glorificá-lo. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Lembre-se do Salmo 139. Se não há onde se esconder de Deus, Deus tem poder para sondar até mesmo o seu coração. Não adianta achar, e às vezes nós achamos isso, que o mandamento está falando apenas de algo externo a nós. E se você é de uma cultura protestante, você nunca se benzeu diante de uma imagem. Você nunca, talvez, rezou um terço. Você nunca cometeu nenhuma idolatria, porque na nossa consciência, às vezes, nós temos a impressão de que idolatria é somente se curvar diante de uma imagem de gesso ou de madeira. E o primeiro mandamento quer nos ensinar algo além disso, porque se nós cremos que Deus é onisciente, Ele vê até mesmo os ídolos que são produzidos no seu coração. Para onde o seu coração tem te levado, meu irmão? Eis que o mandamento nos convida a confiarmos absolutamente em Deus. Esse foi a nossa segunda verdade. A nossa confiança deve ser absoluta em Deus.
A nossa terceira e última verdade que eu quero destacar nesse texto é que se a nossa devoção ela é consciente, se a nossa confiança é absoluta, isso tudo precisa apontar para uma gratidão verdadeira. Se eu conheço a Deus, se eu confio nele, depois disso tudo eu tenho que olhar para Deus e ter no meu coração e na minha vida uma vida de gratidão. Eu preciso ser grato a tudo que Deus fez por mim. O Dr. Joel Bick conta uma história interessante, que ele conta que um homem, na época da corrida do ouro, no século XIX, viajou para a Califórnia para fazer negócios, e no retorno, ele por algum motivo teve que parar na cidade de Nova Orleans. E Nova Orleans, naquela época, era uma cidade muito escravocrata. E ele para por ali para descansar, e quando ele para por ali, tinha um tempo até a sua viagem continuar, é como se fosse uma ponte aérea pelo trem que ele estava andando. E ele resolve ir ao lugar em que todas as pessoas da cidade iam para distrair um pouco, ao mercado da cidade. E ali escravos eram comercializados. E quando ele chega ali, ele vê dois homens gritando, brigando pela compra de uma escrava muito bonita que ali estava. E ele começa a se aproximar e começa a ouvir as coisas terríveis que aqueles homens estavam dizendo ao lado dela. Os planos que eles tinham, cada um deles, se comprassem aquela mulher naquele dia. E então aquele homem é tomado de uma compaixão e grita para o mercador: seja qual valor alguém der, eu dou o dobro. E aquele homem olha assim, vê uma grande oportunidade e fala: está vendida, é sua, pode levar. E aí negocia, dá o dinheiro, e quando ele estende a mão para essa mulher sair do tablado onde ela estava, ela puxa aquela saliva da mais profunda garganta e cospe na cara dele. O homem limpa, se caminha para um hotel onde ele pode conversar mais tranquilamente, se senta numa mesa e começa a preencher alguns formulários. E nesses formulários, depois de preenchidos, ele entrega para ela e fala assim: pronto, agora você está livre. A mulher pega os formulários e mais uma vez puxa o restante de saliva que estava na sua garganta já seca e cospe de novo na cara dele. O homem limpa e diz: você não entende? Você está livre, você está livre. E a mulher fica olhando para a cara dele sem entender o que tinha acontecido. Eles falavam a mesma língua. E ela então vira para ele e fala assim: você me comprou por aquele preço todo, que nenhum escravo tinha sido comprado, só para me libertar? Ele fala: sim, foi para isso. Eu odeio escravidão. E a mulher então chora copiosamente de joelhos diante daquele homem, ao entender o que ele tinha feito por ela. E aquele homem fica ali parado, olhando para ela, e ela chorando aos seus pés. Ele tenta acalmá-la, tranquilizá-la, e de repente ela vira para ele, não consegue falar, mas com um sussurro da sua garganta, ela vira para ele e fala assim: eu só te peço uma coisa, deixa eu ser sua escrava até o fim da minha vida. De um modo bem simples, essa história traz a nós, a nossa consciência, aquilo que Cristo fez por nós, porque nós éramos escravos do pecado, e de um modo que nós não sabemos o porquê, mas sabemos que foi por amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e Ele pagou um alto preço para nos libertar da escravidão, das algemas do pecado. E por vezes, quando nós cometemos o pecado da idolatria, nós cuspimos no rosto do Senhor, porque não estamos reconhecendo o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós é algo grandioso, meus irmãos. Ninguém poderia pagar aquele preço. Somente Deus, o Deus encarnado, poderia fazer aquilo. E nós precisamos reconhecer estas coisas para que o nosso coração seja tomado de gratidão. Seja tomado de gratidão. Lembre-se, esse mandamento não é para os descrentes. Às vezes a gente fica pensando e olhando as pessoas aí, os ímpios do mundo, falando: quebrou agora o primeiro mandamento, quebrou o segundo, quebrou o terceiro. O contexto em que esses mandamentos são dados são para aqueles que fazem parte agora da aliança de Deus. São para aqueles que Deus havia libertado. Não terás outros deuses diante de mim. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por você. E como você tem vivido a sua vida? Em um sinal de gratidão? Ou talvez você tenha colocado outras coisas no lugar da adoração que só pertence a Deus. Lembre-se, esse mandamento não é para os descrentes, ele é para você.
que já é um servo do Senhor. No livro do profeta Ezequiel, e eu gostaria que você abrisse lá comigo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 30. Ezequiel, capítulo 30, lá no verso de número 33. O contexto desse capítulo, Ezequiel 20, perdão, irmãos, Ezequiel número 20, capítulo 20, o contexto desse capítulo é que alguns homens vão consultar o Senhor por meio do profeta Ezequiel. E lá, a partir do verso 1, Deus então começa a falar para aqueles homens que ali estavam consultando o Senhor, de todas as mazelas que o povo de Israel estava cometendo contra a santidade do Senhor. E por vezes Deus fala assim: eu ia destruir vocês, mas por amor do meu nome eu não destruí. Eu tive um pouco mais de paciência. E Deus está falando tudo aquilo que o povo fez. E nós, você já deve ter lido várias vezes os profetas menores, e você vê o contexto de pecaminosidade que aquele povo vivia. E principalmente aqui, nesse capítulo 20, mostra coisas terríveis. Mas lá no verso de número 33, há algo maravilhoso que Deus diz. Deus diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com o braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Meus irmãos, essa é uma garantia maravilhosa da eleição de Deus Pai em Cristo Jesus. Porque a despeito da minha e da sua fraqueza, mesmo você sendo um pecador, mesmo você cometendo a quebra do primeiro mandamento por várias vezes ao longo da sua vida, Deus diz: eu vou reinar sobre você, não importa quão perverso o seu coração seja, eu vou ser o seu Senhor, você me pertence, eu mandei o meu filho para morrer na cruz, para morrer por você. E lá no verso de número 37, se você virar uma página, Deus diz assim: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Isso é uma maravilha para nós, porque nós somos eleitos pelo Pai, somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas não parou por aí. Deus enviou o teu Santo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e mesmo quando você peca, e fica um tempo grande sem arrependimento, ainda há esperança, porque você pertence ao Senhor, e Deus em algum momento vai fazer você passar debaixo do cajado da disciplina, e você se converterá novamente ao reto caminho. Meus irmãos, essa é uma certeza que nós temos que ter para não perder as esperanças por aqueles nossos, os amados nossos que às vezes estão afastados da igreja. Se eles são eleitos pelo Pai, eles vão passar debaixo do cajado da disciplina do Senhor. Vai doer, vai ser difícil, mas Deus há de colocar essas pessoas no reto caminho, em que todos nós estamos rumo à grande Canaã celestial. Deus deixará ninguém para trás dos seus. Todos aqueles que o Pai deu, Jesus Cristo perdoará em todas as situações. Mas em Romanos 1, no capítulo 1, dos versos 18 a 23, Paulo apresenta algo importante. Paulo fala que a ira de Deus está sobre aqueles que não se arrependem. Olha lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 21. Romanos 1, a partir do verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Podemos achar que somente o ateísmo é um mal diante do primeiro mandamento, mas não. Podemos achar também que o relativismo é um mal diante do primeiro mandamento, não somente ele. O politeísmo também é um mal diante do primeiro mandamento. Aqueles que dizem não adorar a nenhum Deus, aqueles que dizem que não há verdade absoluta, de que não é bem assim, não é com esse rigor todo, não terás outro Deus diante de mim, mas Deus é amor, não é bem assim.
Não. Deus quer exclusividade na sua adoração. Deus quer exclusividade na sua adoração. Deus não quer ser o principal em um panteão de outros deuses na sua vida. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é incomparável. Todos os outros deuses, todos aqueles outros deuses do Egito, são simulacros de um Deus verdadeiro. São réplicas de um Deus verdadeiro. São deuses falsos. Tudo aquilo que a vida tenta colocar diante dos seus olhos para ocupar o lugar da verdadeira adoração a Deus é falso. Nós não encontramos pleno contentamento no dinheiro, no amor de uma mulher, no amor de um homem. Nós não encontraremos pleno contentamento aí. O pleno contentamento, a plena alegria só vem da obediência de ter Deus como o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Porque isso colocará lentes nos nossos olhos, ainda que você não use óculos. Isso colocará lente nos seus olhos que você poderá ver o mundo da maneira em que Deus quer que os seus filhos enxerguem o mundo. Quando todos dizem por aí que o divórcio é permitido, aqueles que têm Deus como único Senhor, como que têm Deus como único e verdadeiro Deus, têm uma visão diferente. Quando todos aqueles que dizem por aí, jovens, de que é impossível alguém casar sem ter provado de como será, se o sexo será bom ou não, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus diz que o sexo é uma dádiva dentro do casamento, dentro da estrutura que Deus criou. Não acredite nessas coisas. Quando muitos dizem por aí que usar droga pode trazer alguma alegria no seu coração, veja os vários exemplos que o mundo traz da destruição que isso promove. Na busca por uma alegria momentânea, todo o futuro pode ser perdido. E a palavra de Deus tem a resposta para essas coisas. E nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos confiar em Deus, para que o nosso coração seja sempre grato a Deus. Eu e você, diante desse Deus, devemos glorificá-lo, devemos exaltá-lo, porque Ele é o nosso libertador. Se Ele libertou o povo do Egito da escravidão, Ele também libertou a mim e a você da escravidão do pecado. Se você está aqui nessa noite, ou se você está acompanhando pela internet, Deus pode te libertar das amarras do pecado. Aceite Cristo Jesus como o Senhor da sua vida. A mensagem pode parecer simples, mas ela é poderosa. Somente Cristo pode mudar a realidade, por mais perversa que ela seja. Ou às vezes muitos de nós olhamos para eles e achamos que eles são igual Nicodemos, uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, mas se não tiver Cristo como Senhor, se não tiver Deus como o único e verdadeiro Deus da sua vida, vai para o inferno, assim como aquela pessoa perversa que nós conhecemos. Porque Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna, em Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, e Ele requer de nós uma adoração exclusiva. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas eu sei que em alguns momentos é difícil ser grato, não é verdade? Em alguns momentos é difícil ser grato. O nosso coração às vezes se endurece, e o orgulho toma conta, e a gente não quer ser grato, porque o pecado ainda nos assedia. Às vezes somos tomados por um sentimento pecaminoso, que nos faz esquecer que Deus é maravilhoso. Nessas horas, nós precisamos lembrar do que o profeta Jeremias escreveu na sua carta de Lamentações de Jeremias, quando ele diz: eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você pode estar passando por um momento muito difícil, mas lembre-se pelo que Deus já fez por você. Lembre-se, você pode estar passando por um momento economicamente difícil, as contas estão chegando, não há dinheiro para pagar, mas Deus continua sendo um Deus bom. Talvez a sua família está passando por uma dificuldade, seus filhos têm trazido dificuldade na sua vida, o seu coração tem se entristecido, mas lembre-se que Deus continua sendo bom. Nessas horas, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você, e principalmente pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por você. Porque você, sem Cristo, deveria estar ainda lá no mercado para ser vendido como um escravo. Mas Deus te libertou, e agora você é maior do que um escravo, você é um servo do Deus Todo-Poderoso. E isso é uma maravilha na nossa vida.
Portanto, o primeiro mandamento nos ensina que nós não devemos adorar nenhum outro Deus, a não ser Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. É isso que esse mandamento nos ensina. Portanto, meus irmãos, diante da tentação, e aqui eu já concluo, diante da tentação de adorar a falsos deuses, lembre-se do que ensina o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A semelhança do Senhor Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas, e quando ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, na terceira tentação, quando o diabo colocou ele no alto e mostrou todos os poderes do mundo e disse: eu posso te dar tudo isso aqui, se você se curvar e me adorar. E Jesus responde: retira-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Veja, e lembre-se, você é um adorador. Se a sua adoração não estiver no lugar correto, você quebrará o primeiro mandamento e adorará outra coisa a não ser o Deus verdadeiro. Que Deus nos ajude a lutarmos contra a idolatria do nosso coração e que também Deus nos dê graça de confiarmos na ação do Espírito Santo sobre nós, de confiarmos que o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz é poderoso para perdoar todos os nossos pecados, porque no dia em que nós cairmos nesse pecado, nós precisamos lembrar de que nós precisamos nos arrepender, porque o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz é poderoso para perdoar todos os pecados. Jesus é o nosso Senhor. Nós precisamos prestar culto somente a Deus. Lembre-se, a adoração exclusiva a Deus precisa trazer efeitos na nossa vida. Nós precisamos ter uma devoção consciente, nós precisamos ter uma confiança absoluta e nós precisamos ter uma gratidão verdadeira. Que Deus nos abençoe.